O que nós vimos? Que para viver, todos precisam de conhecimento. Nós vimos, inclusive, que a tartaruga tem conhecimentos apropriados para viver, como tartaruga. E pode viver bem como tartaruga. Leva um tremendo casco nas costas, anda lentamente, quase morrendo, né? Devagar. Mas sabe como tem que fazer para reproduzir, não sabe? Se vem o tartarugo e chega perto da tartaruga, o que a tartaruga faz? Crawl. Então, tanto a tartaruga macho como a tartaruga fêmea sabem o que fazer para reproduzir. Depois ela vai e deposita todos os ovos. Vocês sabem como que elas fazem, né? Elas procuram um lugar, geralmente uma praia deserta, né? Hoje está difícil de ter praia deserta, mas elas procuram um lugar onde elas cavam um buraco, deposita todos os ovos ali, daí cobre com terra e vai embora. Quando as tartaruguinhas nascem, sabe que as tartaruguinhas são prodígios, né? Porque elas nascem e tudo assim, vocês já viram coisa bonitinha, né? Tudo e vão para o mar, nadam, pronto. Nós vimos que o cão sabe como ser cão melhor do que qualquer um de nós. Sabe quando a cadela entra no cio, né? Ele sabe como chegar, como dar aquela cheiradinha, né? Cheira aqui, cheira ali, depois, crau. E nós vimos também que o cão sabe como viver bem como cão. Um cão pode viver bem mesmo sendo sarnento. Como é que ele faz para viver bem mesmo tendo sarna? Ele permanece inconsciente, não toma conhecimento da sarna. Ele vive debaixo da lei estímulo-resposta. Isto a gente colocou em outra aula, né? Te mostrou que todo vício, todo automatismo funciona na base do estímulo-resposta. O que o cachorro sarnento tem? Meramente uma coceira. Aí o que ele faz? Ele não sabe o que fazer? Sim, a coceira é um estímulo. E ele tem imediatamente a resposta para o estímulo. Coceira, coça. Correto? Então ele vive bem, ele não toma conhecimento que tem sarna. Nós vimos também que se o cachorro quisesse se livrar da sarna, primeiro ele teria que tomar consciência, né? Saber que tem sarna. Né? A gente até imaginou, imagine um cão sarnento aqui, né? Achando fresquinho esse cimento, deitasse aqui. Então eu ficaria olhando para mim assim, porque eu me mexo para cá para lá, ele ficaria olhando para mim, correto? Aí eu diria para ele, você tem sarna, cachorro. Você precisa se cuidar, porque você tem sarna. O que aconteceria com o cachorro? Então, ele primeiro teria que tomar consciência. E não adianta eu falar, porque ele não evoluiu o suficiente. Ele é um animal de tetas, mamífero, que não tem consciência e não adianta falar com ele, porque não adianta, entenderam? Não adianta. Ele é ingênuo, vamos dizer assim. Sendo ingênuo, não adianta forçar. Ele vai continuar ingênuo. Se ele fosse gente, ele poderia ser renitente. O renitente é repetente, é a mesma coisa que repetente. E ele já passou da fase da ingenuidade há muito tempo, mas ele está viciado. O estímulo-resposta não é um vício para o cachorro. Para o cachorro é assim que tem que ser. Se você quiser ensinar alguma coisa para o cachorro, o que você tem que fazer? Você tem que ficar punindo, dando recompensa, punindo e reforçando, porque o cão só aprende por condicionamento. Se você quiser ensinar, tem que ser na base do, ele deu um pulinho, você dá um doce para ele. Ele começa a perceber que está agradando. Aí ele vai aprender que ele dando um pulinho, ele ganha um doce.
Ele percebe que não está agradando. Certo? Você fala, dá um pulinho, ele não pula e deita, você pega um jornal enrolado e pá, dá um cucuruto na cabeça dele com o jornal enrolado. Ele começa a perceber que deitar significa ter uma resposta que é uma jornalada na cabeça, que ele não está agradando, ele percebe que não está agradando. Então, se o cão sarnento estivesse aqui, como que nós iríamos explicar para o cão sarnento que ele tem sarna? De que maneira que... Mas não adiantaria, você ficaria 10 anos falando com o cão sarnento e não adiantaria. Não adiantaria nada. Não vai tomar consciência. Se fosse gente, podia dizer 10 anos falando e não aprende, deve ser porque é muito renitente, não é? Ingênuo já não pode ser mais. Você podia dizer que era ingênuo no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, mas depois já não é mais ingenuidade. Não vai tomar consciência da sarna mesmo, não quer. Prefere viver na ignorância, sarnento. Então, nós vimos que todo animal tem conhecimento para viver como um animal. E que se o cão quisesse viver melhor, sem sarna, ele precisaria de conhecimento. Não é? Ele tem um conhecimento para viver como cão sarnento. Se ele quisesse viver melhor sem sarna, ele teria que tomar consciência, tomar conhecimento de que tem sarna, tomar conhecimento de que existe um veterinário que pode curar essa sarna dele. Aí ele teria que conhecer também a direção do veterinário, teria que chegar no veterinário, dizer para ele de alguma maneira, através de latido, dizer, olha, eu estou com uma sarna desgraçada, eu não posso dormir direito, tenho que me coçar toda hora. Aí então ele tomaria conhecimento com alguns remédios e poderia sarar, tá certo? Então, para viver melhor, ele precisa de conhecimento. Então eu tenho um ambiente social, pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho a natureza em geral, que é um ambiente natural das árvores, dos animais, o ar, as águas, insetos e tudo mais. Todas as coisas que não foram criadas pelo homem. Nós temos as coisas artificiais, né? São aquelas coisas que foram criadas pelo homem, que não foi a natureza que criou. O automóvel foi a natureza que criou? Não. A natureza criou a matéria-prima, que é usado para fazer o carro. Mas o carro foi o homem que criou, tá certo? Então nós vamos ter que lidar com essas coisas que estão no ambiente exterior, que são as coisas com as quais nós temos relações. Correto? Correto, 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 correto. Nada. Também temos que travar relações com nós mesmos, com nossos pensamentos, sonhos, sentimentos e tudo mais. É ou não é? Tem aqui gente que até conversa consigo mesmo. Tem gente que pensa consigo mesmo. Eu estava pensando comigo, né? Tudo bem, a gente aceita isso aí. Também nós estamos nesse ambiente e temos uma relação que travamos com os nossos problemas diários, tanto problemas de ordem corporais, o dor, o mal-estar, o calor, o frio, como questões de ordem sentimentais. Por exemplo, a gente ama, a gente sofre. A gente sofre quando está longe do ser amado, não é? Quando a gente briga com o ser amado, é duro, não é, gente? É difícil brigar com o ser amado. Por exemplo, se vem uma pessoa e diz assim para você, olha, eu vou dar um tempo da sua amizade. Você pode fazer alguma coisa para deter uma pessoa que diz que vai dar um tempo com a sua amizade? O que você pode fazer? Você pode fazer uma porção de coisas. Você pode, por exemplo, ajoelhar-se. Não, por favor, não faça. A pessoa pode estar blefando. Ela pode te amar e vem experimentar para ver qual o poder que tem sobre você. Então ela diz, vou te abandonar. Você... Aí ela diz, tá bom, mas deixa bem. Hein? Se você não fizer como eu quero, olha, eu quero assim, eu quero assado, eu quero frito, eu quero salpicado.
sem salpico, com tal tempero, sem tempero. Você faz, se você fizer, eu fico. Então veja, ou a pessoa está fazendo uma experimentação com você, experimentando para ver se ela tem poder de te manipular, ou ela está falando sério. São essas as duas situações. Não tem outra. Ou ela está blefando para experimentar o poder, ou ela está falando sério. Não tem outra alternativa, gente. Pessoa que você ama, que você adora, chegou e falou para você: estou indo embora, vou dar um tempo. É uma armadilha desgramada, né? Você vai, não, por favor, não me deixe. Então, o que cabe a uma pessoa inteligente fazer? Vai mesmo. Eu não quero você mais, nunca mais. Ponha a mão na consciência. Você vai dizer isso. E se for blefe, o que vai acontecer? Bom, eu já dei um tempo, era 1 minuto só. Enquanto você falava, passou 1 minuto, certo? E você não se deixa dominar. Vai dominar o seu cachorro, o seu cavalo, sua égua. Aqui não, velho. Aqui não, como diz um amigo meu, por cima de mim só avião. E olha lá, hein, sem piloto. Só ligado em automático. Amigo meu é macho, o que vocês dizem? E se a pessoa estiver falando sério, a pessoa já não quer mais você. Se ela estiver falando sério, verdadeiramente, ela vai, não adianta você ficar chorando. Não adianta se pedir, não adianta se implorar. Quem daqui já passou por essa experiência? Tá bem, ninguém aqui foi abandonado. Ninguém aqui foi rejeitado. No máximo ela pode adiar um pouquinho, porque fica com dó de você. Quem daqui gosta que tenha dó? Levanta a mão quem gosta que a pessoa tenha dó. Tem outra alternativa? Aí digam para mim. Convencer a pessoa de que ela está errada. De que ficar com nós é o melhor para ela. É isso que você vai fazer? É inútil, não adianta. A pessoa está em outra, ela sentimentalmente está fixada em outra coisa. Então, gente, só resta cantar a música. Vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Nunca mais é muito tempo, né, gente? Mas por enquanto, vai ter o seu tempo, vai cuidar da sua vida. E imediatamente, não ajoelhou, não chorou, e aí vai ajoelhar na mente, vai chorar na mente, vai implorar na mente. Cara, deixa de ser idiota, né? Não pode. Claro que a gente vai ficar triste, né? Mas tem que tirar da mente. A mente não é velório, tem que tirar da mente, gente. O morto tem que enterrar logo. Se começa a feder, com esse calor, já viram? Não é brincadeira. Morto fedendo na cabeça da gente é um problema desgraçado. Morreu. Enterra, fim de papo, vamos em frente. Tem alguma outra solução, gente? Não tem. Vou dar um tempo, dê logo. Tanto se for blefe, quanto se for sério. Vai logo, não foi ainda porque é o que você está esperando, né? Não, estava brincando, ainda bem. Então vamos, tudo em paz, me dá um abraço e vamos em frente. A gente continua. Agora vai querer pôr sela, espora, na égua, no cavalo. Vamos fazer pessoas que aceitam, né? Mas aqui não. Como eu disse, para cima de mim. Então, como vocês são firmes, resta lidar apenas com os pensamentos e os sentimentos. Então, o que foi que nós decidimos? Que nós temos todas essas coisas para nos relacionar. E que era muito importante, então, conhecer essas coisas. Aqui a gente acrescenta eu. Já que a gente viu que a gente quer viver melhor e quer conhecer, as coisas que a gente pensa e que a gente sente, a gente foi tentar saber quais são os tipos de conhecer. Como é que se pode conhecer? Ficamos sabendo de alguma maneira que existem 3 tipos de conhecimentos. Um é o vulgar, conhecimento vulgar. Quem é que tem esse conhecimento?
Todo mundo tem esse conhecimento. Esse conhecimento é o banal, né? Banal, vulgar, qualquer um tem. Então nós vimos que tem o conhecimento vulgar, tem o conhecimento filosófico e tem o conhecimento científico. Nós sabemos, o alemão sabe, não sabe alemão conhecimento científico como que é? Você gosta de computador? Foi a ciência que permitiu a construção do computador. O astronauta foi à Lua, agora estão querendo ir para Marte. Qual foi o conhecimento que possibilitou isso? Um conhecimento racional. O conhecimento científico derivou do conhecimento filosófico. Digamos assim, o pai do conhecimento científico, a mãe do conhecimento científico, foi o conhecimento filosófico. E o conhecimento filosófico continua fiscalizando o conhecimento científico, a teoria do conhecimento, também chamado de epistemologia. Os dois são conhecimentos racionais. E por que eu não classifico como racional? As explicações que são tiradas de qualquer lugar, né? A gente já viu que o cacique, né, reunia a tribo e dizia, porque a mãe Lua casou-se com o pai Sol, aí tiveram um conluio, uma cópula. Ele não usaria esses conceitos. Ele diria qualquer outra coisa. Daí a tribo faria o quê? Além de fazer ó, ia repetir. Então você tinha aí um que até dominava através do mito, né? Ele dizia, cuidado que eu falo com o papai Sol e o papai Sol manda uma labareda para te devorar. Ele exercitava poder sobre aqueles que costumam repetir coisas, repetir, está entendendo? Pensa que sabe tudo, acredita que sabe, mas repete tudo, né? Então, o indivíduo que está no conhecimento vulgar, no senso comum, ele só repete aquilo que ele ouviu dizer. Ele tem alguns conhecimentos que a gente chama de empíricos, que ele experimentou. Por exemplo, ele sabe que tem cão que morde. Ele sabe que se puser a mão no fogo queima. Ele sabe que se plantar lá o arbusto cresce. Ele tem conhecimentos empíricos, que é a experiência que fornece para ele. Então, naquilo que ele pôde experimentar, ele até sabe. É chamado conhecimento empírico. E tem as coisas que disseram para ele. O cacique disse para ele, ele acreditou. Correto? Então, eu, como estou querendo estudar, pergunto qual é o meu conhecimento? Qual tipo de conhecimento que eu tenho? E cada um daqui. Quem é que tem um conhecimento científico, então filosófico aí? Conhecimento vulgar. Quem que tem aí o conhecimento vulgar? Então, eu só posso ter conhecimento filosófico se eu estou procurando estudar, compreender a natureza e eu. Aí eu tenho um conhecimento filosófico desde que eu use a razão. Porque se nós entendemos bem como que é o conhecimento senso comum e vulgar, nós vamos poder entender o que é o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. No processo da evolução biológica, você tem, por exemplo, um papagaio e um cachorro. E você muitas vezes não sabe qual dos dois é mais inteligente. Ora, por generalização, não se pode dizer que porque o cachorro tem forma de cachorro, que ele seja mais inteligente que o papagaio. Dizem que o homem é um animal racional só porque ele tem uma forma biológica diferente dos outros. Mas a barata tem uma forma diferente dos outros, não tem? E porque tem uma forma diferente é racional? Não! A ideia de que o homem é racional é por generalização, mas vai depender de verificar qual o tipo de processo psíquico que realmente existe na cabeça do indivíduo. Pois bem, o que revela qual o tipo de conhecimento que o indivíduo tem é a sua ação. O macaco, dentro do seu ambiente, uma hora está correndo atrás de um vermezinho, outra hora está querendo pegar uma borboleta, outra hora está brigando com outro macaco, outra hora ele está querendo conquistar uma fêmea.
Então, são atividades diferenciadas umas das outras com relação ao modo, ao meio de alcançar um objetivo e com relação ao objetivo. Objetivo alimentar, sexual, de lazer, de brincadeira, objetivo de competição. Enfim, os mais diversos que podem ter a vida do indivíduo. Nós podemos até admitir que o homem talvez tenha atividades mais diferenciadas. Nós podemos até dizer, nesse caso, pelas ações do homem, que o homem é mais inteligente que o macaco. Não podemos? Que homem? Isso, nós não podemos generalizar não, porque como nós não observamos todos os macacos e todos os homens, nós não podemos cair numa rotina de generalização que nós podemos cair do cavalo. Existem pessoas com problemas mentais, com problemas neurológicos, com problemas de diversas índoles. O que nós podemos dizer, com muito cuidado, é que há uma tendência do homem de ter atividades mais diferenciadas que o macaco. Entretanto, nós precisamos verificar a que objetivos se destinam essas ações para saber se são mesmo. Por exemplo, você vai ver o homem jogando futebol, jogando basquete, jogando ping-pong, jogando baralho, jogando truco. São atividades diferenciadas, não são? Mas o objetivo é o mesmo. Na verdade, são atividades diferenciadas de competição, não são? O objetivo qual é, então? Ver quem é mais do que os outros. Então, nós temos que ser inteligentes o suficiente para não nos deixar levar pelas aparências. Nós colocamos que muitas vezes a atividade do homem é a mesma do animal. Ele busca os mesmos objetivos, logo eles têm o mesmo tipo de ação. O que há é uma maior diferenciação na aparência. De que maneira o indivíduo caça? Interessa. Assim como o indivíduo está competindo para ser melhor do que o outro no ping-pong, um porco caça pelas mesmas razões que o homem caça. Só que um vai lá no campolim e o outro se vira no chiqueiro dele. Mas entendam, por favor, que nós estamos verificando o objetivo comum para atividades diversas, para que a gente não se perca com as aparências. Ih, trocou brinquinho, então, criativo, racional, inteligente, esperto, formidável. Não, gente. Então você vê o camarada com tatuagem até dentro do branco do olho, faz desenho. Brinco na orelha esquerda, um turbante na cabeça. Criativo. Nada, tudo que ele está fazendo já vem sendo feito desde o começo do mundo. É apenas uma atividade diferenciada para parecer mais do que os outros. Então, o chimpanzé com fome vai realizar algumas atividades. Vai pegar folhas, qualquer folha. Não, é evidente que ele vai procurar escolher as folhas mais saborosas. O animal com fome vê folhas. Entretanto, vai usar um tipo de processo psíquico para verificar qual é a folha que interessa para ele. Não é qualquer folha. Uma folha meio amarelada, meio seca, não interessa. Talvez ele busque uma folha mais tenra, mais jovem. Ele elimina a folha meio amarelada e escolhe as folhas tenras. No simples ato de buscar o alimento do macaco, você verifica que ele é capaz de generalizar. Quando ele reconhece folhas, ele generaliza. Ah, mas ele não sabe disso, isso não importa. Tem uma porção de gente que está generalizando sem saber. Camarada bronco, burro, estúpido, é porque todo mundo é viado. O que ele está fazendo? Generalizando uma qualidade para todos os indivíduos. Quando alguém diz o homem é racional, o que está fazendo? Mas não sabe disso. Quantos e quantos não estão dizendo que o homem é um ser racional sem saber que está generalizando a qualidade de um ou outro, com o objetivo de competição com os outros animais? O macaco discrimina entre as folhas
aquelas que ele evita e aquela da qual ele se atrai. A ação dele revela o processo mental. Na verdade, ele generaliza o alimento, a folha, e passa a discriminar as folhas amareladas, as quais ele rejeita, e as folhas tenras, das quais ele se atrai. Para poder discriminar qual a operação que ele precisa realizar. Ele precisa comparar. E depois de comparar, escolhe o melhor, aquilo que é bom. O que é bom para ele? Aquilo que atende o prazer dele, folhinha tenra. Então ele discrimina porque ele consegue estabelecer as diferenças, né? As diferenças. Diferença é uma operação de subtração. Qual que é mais gostosa? A tenra ou a amarelada? Qual que é menos gostosa? Ele opera com os sentimentos. É bom aquilo que atende o prazer dele. Isso é fundamental. Se você não entender isso, você não vai entender nunca o que é o conhecimento de senso comum e vulgar. Que tipo de mundo vocês acham que interessa para o macaco? Um mundo cheio de folhas ou sem folhas? Cheio de folhas. Que tipo de folhas você acha que devia ter? Então, o mundo de um chimpanzé seria um mundo cheio de folhas tenras. Daí porque, só melhor do que mulher, só um caminhão de mulher. Porque o que é bom é visto de acordo com o seu sentimento. E assim como o macaco gosta de folha tenra, para o indivíduo de senso comum, interessa a ideia de que ele é capaz, racional, que ele é formidável. O que interessa para ele pensar? Que ele é bom amigo ou que ele é um calhorda?